Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai falar sobre os diferentes tipos de reversões, tá? Então, já de início, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, comenta o que você achar dessa aula no fim da aula, se inscreve no canal e, se você puder, encaminhe esse vídeo para um amigo que pode gostar desse vídeo aqui, tá? Tudo isso ajuda bastante o canal a crescer, tranquilo? Então, para gente entender, rapaziada, reversões, a gente precisa primeiro entender a estrutura básica de uma reversão. E a estrutura básica de uma reversão, na minha visão, né, acaba sendo muito bem representada pela estrutura de MTR, que significa Major Trend Reversal. Esse termo foi cunhado por Al Brooks, que é a minha maior influência em Price Action e análise técnica clássica. A MTR é um padrão que ela é muito flexível, ela tem diferentes tipos de MTR, com topo mais alto, topo na mesma linha, topo mais baixo, tá? É um padrão muito flexível. Mas todos esses padrões têm alguns pontos em comum, que é uma quebra de linha de tendência, é a tentativa de continuidade no terço superior e uma falha dessa continuidade. Então, normalmente, a gente vai ver algo próximo disso aqui. Você vai ter uma tendência de alta que é representada por topos e fundos cada vez mais altos, e aí você tem uma linha de tendência. Essa linha de tendência ela vai ser rompida em algum momento e vai haver uma tentativa de retomada dessa movimentação. Essa retomada ela pode dar certo, mas ela também pode falhar. E quando essa tentativa de retomada falha, a gente tem uma reversão de mercado, tá? Existem vários tipos dessa reversão. Você tem reversões com o topo mais baixo, com o topo na mesma linha, com esse topo acima do topo anterior, e cada uma dessas variações vai receber uma nomenclatura diferente, um nome diferente, só para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa, tá? E a gente vai poder confirmar essas correções por meio dos indicadores técnicos, por meio de médias, principalmente, ADX e TRIX, tá? Isso tira muito daquela subjetividade e coloca a gente numa situação de conseguir ter mais clareza da nossa análise, principalmente nas reversões, que são os pontos assim mais complexos de subjetividade, né? É muito fácil você confundir uma correção com uma reversão, tá bom? Então, o primeiro tipo de reversão que a gente vai estudar é uma quebra de estrutura, tá? Como funciona a quebra de estrutura? Na quebra de estrutura, você tem uma tendência consolidada, então você, nesse caso, né, uma tendência de alta, você vai ver topos e fundos cada vez mais altos, ascendentes. Em algum momento, você vai ter um movimento contrário tão forte que o mercado rompe o fundo anterior e já que a gente estava mostrando topos e fundos mais altos, com essa quebra de estrutura a gente vai ver o quê? Um fundo mais baixo. E aqui a gente cravou essa reversão de mercado, tá? Um exemplo disso é aqui, ó. Nessa movimentação, você tem claramente uma tendência de alta. Essa tendência de alta teve uma linha de tendência quebrada. Rompeu a linha de tendência, há uma tentativa de retomada dessa movimentação. Essa tentativa de retomada, ela acaba mostrando um topo mais alto, tá? Entretanto, ela falha essa continuidade e vira, rompendo esse fundo anterior aqui e gerando uma quebra de estrutura. Como que a gente pode confirmar essa movimentação por meio dos indicadores técnicos? O primeiro e mais importante confirmação é por meio aqui das médias móveis. Nesse exato ponto, você consegue perceber que as médias elas viram para baixo, média de 9, 20 e 50. Elas não apenas viram para baixo, como elas se cruzam e passam a ter a ordem correta
apontando para baixo. Então, nesse caso, a 9 vai estar mais perto do preço, 20 no meio e 50 depois. Tá? Isso aqui confirma para a gente essa reversão de movimento. Tranquilo? Aqui, ó, por ADX, vai ficar um pouquinho mais difícil de ver, mas pela ADX você consegue perceber que a gente começa a apontar para cima, né? Quando a gente estica para baixo. Ou seja, o ADX, quando ele aponta para cima, ele mostra para a gente que aquele movimento é um impulso. E nesse caso, se ele está apontando para cima quando a gente faz essa movimentação de baixa, o próximo movimento obrigatoriamente tem que ser um movimento corretivo, tá? E pelo TRIX, a gente consegue não apenas confirmar essa movimentação, mas antecipar essa reversão de mercado, olhando para a divergência, né? Eu falo sobre isso lá na aula de TRIX. Você tem topos mais altos no gráfico, topos mais baixos no TRIX. Ele estava avisando que haveria essa reversão. Perfeito? Nosso próximo tipo de reversão aqui é a estrutura contrária. A estrutura contrária, que é basicamente ali, né, uma tentativa de retomada com um topo mais baixo, por price action de Allbrooks, seria uma lower high MTR, né? Então você tem uma sequência de topos e fundos cada vez mais altos, mas eventualmente você acaba vendo uma sequência de topos e fundos, tá, mais baixos. Então ele acaba fazendo uma onda no sentido contrário, depois de romper ali uma linha de tendência. Tranquilo? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. Aqui você tem uma linha de tendência que foi rompida. O mercado quebra essa linha de tendência e, ao tentar retomar essa movimentação aqui, ele acaba falhando, faz um fundo mais alto do que o fundo anterior e vira o mercado. Tá? Como que a gente pode confirmar essa reversão aqui? Por médias, exatamente do mesmo modo. Então aqui a gente está vendo, durante a baixa, a gente vê 9 mais perto do preço, 20 no meio e 50 por fora. Todas apontando para baixo. Aqui a gente vê a inversão dessas médias. Ó. Elas se cruzam entre si e assumem exatamente a mesma distribuição, só que agora para cima. Com 9 perto do preço, 9 no meio e 50 por fora. Então, esse ponto aqui ele oficializa essa reversão para a gente. Outro ponto possível é observar, novamente, né, o ADX. Repara que o ADX ele começa a apontar para cima quando a gente tem o mercado fazendo essa esticada. Então, ele mostra para a gente que isso aqui é um impulso e o próximo movimento de baixa vai ser uma correção. Ao mesmo tempo que o TRIX mostra a mesma coisa, né? O TRIX ele está acima do zero e apontando para cima. Isso mostra que é uma tendência de alta na fase impulsiva. E, como a gente vem dessa movimentação de baixa, se isso aqui é um impulso, significa que o mercado virou. Aqui, ó, o terceiro tipo de reversão é o topo e fundo duplo. Então, a gente segue exatamente a mesma estrutura de quebra de linha de tendência, tentativa de retomada, entretanto, você tem ali topos no mesmo patamar de preço, ou ao menos muito próximos, né, de um mesmo patamar de preço. E aqui você tem, ó, nesse exemplo, obviamente aqui o topo duplo, isso aqui é um topo duplo com o segundo topo um pouco mais alto, tudo bem, não tem problema. E nesse caso, você tem topos mais altos aqui no preço, topos mais baixos no TRIX. Ele estava adiantando também essa reversão para a gente. Como que a gente poderia confirmar essa reversão? Olha a gravata borboleta do índice aqui, ó. A inversão das médias, né, conhecida como gravata borboleta, acontecendo exatamente nesse ponto. A partir disso aqui, a gente consegue perceber que o ADX começa a apontar para cima durante essa movimentação de baixa, tá? E
o Trix cruza o zero apontando para baixo. Tudo isso confirma para a gente essa reversão de tendência. Beleza? De novo, um dos usos mais eficientes aqui do Trix é esse, tá? É você estar sempre de olho no Trix para ver se está tendo uma divergência. Tendo esse tipo de divergência, você já tem que começar a adaptar a sua leitura imediatamente, né? Para conseguir aproveitar essa reversão de mercado. Beleza? E o quarto e último tipo de reversão é a reversão por wedge ou deriva, tá? Isso aqui é muito comum mesmo. A gente vê muito disso aqui acontecer e é o seguinte: você tem um movimento de alta forte e logo na sequência ele muda a característica dele e ele continua subindo. Mas ele está subindo de um modo mais vagaroso, dentro de um canalzinho. Ele se movimenta meio estranho, meio de escadinha, meio enrolado. E isso aqui, em 75% das vezes, vai acabar levando a um formato de reversão, tá? E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode confirmar? Esse exemplo aqui não ficou tão legal. Vamos encontrar um outro exemplo aqui, ó, de uma reversão por deriva ou wedge. Aqui. Dólar nos 5 minutos do dia 4 de março. Aqui eu posso muito bem pegar isso aqui, fazer ele aparado em amarelo para a gente ver legal. O que a gente tem? Ora, a gente está numa tendência de baixo, né? Mostrando topos e fundos mais baixos, as médias estão inclinadas para baixo. Entretanto, a partir desse ponto, muda como o mercado estava. E ele está indo para baixo ainda, mas ele está indo de escadinha. Ele está indo com muita fraqueza, tá? E aí, eventualmente, ele acaba virando. O mercado vira e vira para o outro lado. Ó. Como que a gente pode confirmar essa reversão, tá? A gente confirma essa reversão, primeiro, pelo cruzamento das médias aqui, ó. Gravata borboleta entre média de 9, 20 e 50, tá? Outra possibilidade, a gente confirma isso aqui por meio do ADX. Olha o ADX ali, ó, eu passando a cruz nesse movimento de alta, e olha o que o ADX mostra. Quando o preço está subindo, o ADX está para cima, tá? Outro ponto aqui para confirmar essa movimentação. Durante a deriva, que é essa movimentação aqui, né? Um canalzinho inclinado a favor da tendência, vocês vão reparar que o Trix ele começa a ir no sentido contrário. É assim que a gente confirma essa deriva, tá? E aí depois que ele vira, cruza a média, aí o Trix já está acima do zero e apontando para cima. Tranquilo? Assim você consegue ir acompanhando toda a movimentação do preço com relação à tendência e reversão para ir tirando proveito dessas movimentações. Perfeito? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa um like nesse vídeo se puder, se tiver gostado. Comenta o que você achou. E a gente se vê na próxima aula. É nóis e tamo juntos.